A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica. Hoje, meus irmãos, a nossa porção bíblica, ela traz no tema uma pergunta: o que significa pecados que não são para a morte, em 1 João, capítulo 5 e versículo 17. Então, meus irmãos, eu resolvi trazer esse estudo porque existem muitas pessoas que não entendem esse versículo e chega a dar um nó na cabeça da pessoa. E a pessoa chega a pensar que existe pecadinho e pecadão, que existem uns pecados mais graves que levam a pessoa à condenação, ou seja, a perder a salvação. E a pessoa acha que existem outros pecados, né? Existem outros pecados menos graves, que se a pessoa pecar, vai sofrer as consequências, mas que aquele pecado não levará a pessoa à condenação, ou seja, não levará a pessoa a perder a salvação. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos ver aqui na primeira carta de João. Na Bíblia tem o livro de João e tem as cartas de João, que ficam no finalzinho da Bíblia. É mais fácil você encontrar o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, voltar um pouco. Quando você voltar um pouquinho, você vai encontrar as 3 cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João. Nós vamos estar lendo na primeira carta de João, capítulo 5, nos versículos 16 e 17, e vamos estar lendo também no livro de Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse, e no versículo 8. Então nós vamos aqui para o livro, a primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 16. No versículo 16 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. E agora nós vamos ver, aí foi João, né, que escreveu, primeira carta de João. E agora nós vamos no livro de Apocalipse, que também foi João que escreveu, capítulo 21, versículo 8, João disse, aqui no versículo 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meus irmãos, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, fala de vários tipos de pecados, né? Aqui fala os homicidas, mas fala também, aqui no início do versículo 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Então, meus irmãos, nos versículos 16 e 17 do capítulo 5 da primeira carta de João, o apóstolo João, ele define o pecado para a morte como todo pecado cometido por uma pessoa que não quer mais saber de Deus, se afasta de seus caminhos e verdades e que não quer se arrepender. Então, nossa oração seria inútil, pedindo a Deus que perdoe o pecado cometido por uma pessoa se ela mesma não ora nem se preocupa em pedir perdão a Deus pelo seu pecado. E nós, meus irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que lemos a Bíblia, nós temos conhecimento pelos evangelhos que qualquer pecado pelo qual não peçamos perdão a Deus nos levará a trilhar o caminho da morte e da condenação. Se cometermos um pecado diariamente, por menor que seja, sem pedir perdão a Deus, este é um pecado para a morte. E os pecados que não são para a morte, meus irmãos, ao contrário, quando estivermos lutando contra o pecado, nos aproximando de Deus e sinceramente pedindo o perdão e suplicando o poder de Deus para vencermos este pecado, o pecado cometido não será para a morte, mas para que Deus mostre sua força e vença esse pecado em nós. Então, concluindo, se alguém pecar, entretanto está arrependido e nos pede que o ajudemos na oração, devemos aceitar este convite de oração, pois este pecado não é para a morte. Por outro lado, se alguém está em situação de pecado continuado, cometendo sempre o mesmo pecado, não quer se arrepender e não pede perdão a Deus, não devemos orar para que Deus o perdoe. A atitude orgulhosa desta pessoa faz com que o pecado seja para a morte. Então, meus irmãos, resta em nós a esperança de podermos conversar e aconselhar. Veja bem, não é orar, e sim conversar e aconselhar a pessoa para que peça perdão de seu pecado e se volte para Deus, pedindo ao Espírito Santo que atue nela, se arrependa e peça perdão e parando de pecar. Então, meus irmãos, nós aprendemos que o pecado que é para a morte é aquele pecado que a pessoa comete o pecado, não importa o tipo de pecado. Então, se a pessoa comete um pecado e ela não se arrepende, ela não pede perdão a Deus, não se arrepende, não abandona o pecado, ali é um pecado para a morte. E João, nos versículos 16 e 17 do capítulo 5 da primeira carta de João, ele diz para não orar por a pessoa, aqui no versículo 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, se a pessoa vive na prática do pecado, comete ali o pecado, não se arrepende, não pede perdão a Deus, não deixa o pecado, ali será um pecado para a morte. E João fala aqui que você não ore por essa pessoa. Mas se a pessoa comete o pecado, não importa qual pecado, mas se ela se arrepende, então se ela se arrepende do pecado, se ela luta contra o pecado, se aproxima de Deus e sinceramente pede o perdão, suplica o poder de Deus para que ela vença o pecado, porque o Espírito Santo é quem vai ajudar ela.
então esse pecado cometido não será para a morte. E aí você pode orar por essa pessoa. Espero que os irmãos tenham entendido e eu gostaria de encerrar esse áudio te abençoando. Amém? Nós vamos encerrar o áudio pedindo a Deus para abençoar cada um de nós. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, a tua proteção, Pai, sobre cada um de nós, Pai. Estende tuas mãos santas, Pai, sobre cada um de nós, Pai, nos abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?